Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa habilidade que é sério, fundamental para qualquer pessoa que quer comunicar uma mensagem bíblica com integridade, a pregação textual. Sabe aquela pulga atrás da orelha, quando você se pergunta se a sua pregação está mesmo vindo da Bíblia ou das suas próprias ideias? Pois é, este explainer foi pensado exatamente para te ajudar com isso. E essa frase do AlphaZol, ela acerta bem no alvo, né? Acho que todo mundo já viveu essa situação. O pregador lê uma passagem, cria aquela expectativa e, de repente, o sermão vai para um lugar completamente diferente. O texto vira só uma espécie de trampolim para falar de outra coisa. E é aqui que está o grande desafio para a gente. Como é que eu garanto que a minha mensagem nasce do texto e que o texto não é só um pretexto para eu falar o que eu já queria? A boa notícia é que existe um método clássico, super poderoso, para resolver isso. E o nome dele é pregação textual. Vamos descobrir como essa arte funciona. Ok, vamos começar. E olha, o jeito mais fácil de entender o que a pregação textual é olhando para aquilo que ela não é. Quando a gente coloca lado a lado com outros métodos, a diferença fica gritante. A chave aqui, a grande virada, está na direção da seta. Pensa na pregação tópica. O pregador acorda e pensa, hoje quero falar sobre esperança. Aí ele vai para a Bíblia caçar versículos que falem sobre isso. Percebe? A jornada começa no tema e vai para o texto. A pregação textual inverte essa lógica completamente. Aqui, a jornada começa no texto. Você abre a Bíblia, estude uma passagem e se pergunta, o que esse texto está dizendo? É do texto que brota o tema, é do texto que brota a estrutura. O fluxo é texto para tema. Essa é a mudança de jogo. E essa definição do Clarence S. Roddy é perfeita. Presta atenção nessas duas palavras, controla e domina. Na pregação textual, o texto bíblico não é um funcionário, ele é o chefe. Ele não dá uma sugestão, ele dá a ordem. É ele que define o assunto e como esse assunto vai ser dividido. O esqueleto do sermão é, literalmente, o esqueleto do texto. Tá, mas por que todo esse trabalho? Para que se prender tanto ao texto? A resposta é simples e poderosa. Autoridade. É sobre de onde vem a autoridade da sua mensagem e os benefícios gigantescos que isso traz, tanto para quem prega quanto para quem ouve. As vantagens são muitas. Primeiro, e mais importante, a autoridade da mensagem não é mais a sua, é a da palavra de Deus. Outra coisa, isso te força a sair da sua zona de conforto. Chega de pregar só sobre seus 3 temas favoritos. Você vai ter que lidar com o que a Bíblia inteira diz. E tem um ponto aqui que é sensacional. A congregação, com a Bíblia na mão, pode acompanhar seu raciocínio e testar a fidelidade do sermão. Isso cria uma confiança e um aprendizado que não tem preço. Beleza, já entendemos o porquê. Agora, vamos para o como. Porque a pregação textual não é uma camisa de força. Existem, na verdade, diferentes maneiras, diferentes abordagens para extrair e organizar a mensagem que está ali na passagem. Vamos dar uma olhada nas 3 formas principais: a natural, a analítica e a tópica. Cada uma tem sua particularidade. A forma textual natural é a mais direta, a mais intuitiva. Você olha para um texto como 1 Tessalonicenses 5 e a estrutura do sermão já está pronta. Ela salta aos olhos. O esboço fica óbvio. Ponto 1. Estejam sempre alegres. Ponto 2. Orem continuamente. Ponto 3. Deem graças. Simples assim. A estrutura do sermão é um espelho perfeito da estrutura do texto. Agora, a forma textual analítica dá um passo a mais. Ela não só repete o texto, ela o interroga. Ela pergunta, por quê? O exemplo de João 14,6 é brilhante. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A análise aqui pergunta, por que essas 3 coisas? E a resposta vira o esboço. Porque a humanidade está perdida, Jesus é o caminho. Porque a humanidade é ignorante, ele é a verdade. E porque a humanidade está morta, ele é a vida. Viu? A gente extraiu um princípio mais profundo que estava ali, debaixo da superfície. Já a forma textual tópica é um pouco mais sutil. Ela permite que você adicione um ponto no sermão que, embora não esteja escrito com todas as letras no texto, é logicamente necessário para que as pessoas entendam a história. Pega o exemplo de 2 Crônicas que fala da redescoberta do livro da aliança. Bom, para alguma coisa ser redescoberta,
ela primeiro precisa ter sido perdida, certo? Então, o pregador pode, de forma muito inteligente, criar um primeiro ponto sobre a perda das Escrituras, para dar todo o contexto e mostrar o tamanho do evento. Mas nem tudo são flores na história da pregação textual. Esse método tão elogiado acabou virando alvo de críticas muito duras. Isso gerou debates intensos sobre a validade dele e sobre os perigos do seu mau uso. E é aqui que a gente chega num conceito com um nome bem chocante: a vivissecção textual. William T. Jones resumiu o problema de forma genial com essa frase. O objetivo é desenvolver a ideia unificada de um texto e não decompor, fatiar, desmontar o texto em pedacinhos até ele não fazer mais sentido. A crítica não era ao método em si, mas à forma errada como ele estava sendo praticado. E o termo que criaram para essa prática ruim foi vivissecção textual. A imagem é forte de propósito. Vivissecção é dissecar um organismo vivo. Na tentativa de analisar as partes, você mata o todo. E a vivissecção textual faz exatamente isso com a Bíblia. Pega uma passagem cheia de vida e a reduz a uma coleção de palavras mortas e sem conexão. E os críticos como o Jones apontavam para sermões como esse aqui, do grande pregador Charles Spurgeon, como um exemplo clássico de vivissecção. Olha só como cada palavrinha ou pequena frase do versículo é isolada para virar um ponto teológico. O Filho do Homem vira um sermão sobre a humanidade de Jesus. A palavra veio vira um sermão sobre a pré-existência dele. O fluxo da história, a grande mensagem unificada do versículo, ela simplesmente se perde no meio do caminho. E essa crítica não foi um caso isolado, não. Ao longo de mais de um século, a reputação da pregação textual foi caindo. Começou com elogios, ainda que com algumas ressalvas, de caras como Brodus e Phelps. Mas com o tempo, os críticos foram ficando mais duros. Jones, Miller, Thompson, eles chegaram a dizer que o método era inútil e até perigoso, porque sentiam que ele acabava incentivando essa prática de desmontar o texto. E aí, a pregação textual morreu? Foi abandonada? Que nada! O que aconteceu foi uma evolução, uma síntese. Pensadores mais modernos encontraram um jeito de resgatar o ideal da pregação textual, mas resolvendo essa tensão toda do debate histórico. E a grande sacada para resolver isso veio de homens como Sidney Greidanus. Ele fez uma distinção que é crucial. A gente precisa separar o tema do texto do tema do sermão. O tema do texto é o que essa passagem significou lá atrás, para aquele povo. O tema do sermão é como esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. O exemplo do lava-pés é perfeito. O ato literal de lavar os pés dos convidados não é mais a nossa prática. Mas o princípio por trás disso, o serviço humilde, esse é eterno. Essa distinção nos deixa ser fiéis ao texto e, ao mesmo tempo, super relevantes hoje. E essa busca por fidelidade e relevância não parou por aí. A pregação dialética, por exemplo, usa uma estrutura de tese, o ideal do texto, antítese, a nossa realidade que confronta o ideal, e síntese, a resolução em Cristo. Isso só mostra como os princípios da pregação textual continuam vivos, evoluindo, se adaptando. No fim das contas, tudo isso nos traz de volta para um conceito central, que vem do latim ipsissima verba, que significa, literalmente, as próprias palavras. O coração, o ideal da pregação textual é exatamente este, um respeito profundo pelas próprias palavras da Escritura, tentando transmitir a mensagem delas com a maior fidelidade possível. Então, para a gente amarrar tudo, a pregação textual de verdade nasce do texto. O seu maior poder vem da autoridade da Bíblia, mas o seu maior perigo é cair na vivissecção. A grande arte é saber equilibrar o que o texto significou no passado com o que ele significa hoje. E o alvo final é sempre entregar uma mensagem unificada, focada e poderosa. E a gente termina com essa imagem inesquecível de Donald J. Miller. Um tiro de espingarda se espalha, acerta vários lugares, mas sem força. Uma bala tem um alvo único e um impacto profundo. A pregação textual, quando bem feita, não é um tiro de espingarda de ideias soltas. Ela é uma bala, uma única mensagem focada e poderosa que vai direto ao coração do texto e ao coração de quem ouve.